Olá, amigos, tudo bem? É uma alegria recebê-los aqui nesta noite de quinta-feira para mais uma de nossas tradicionais lives. E hoje nós vamos fazer uma aula bacana, trabalhando questões da Lavra do CESP, tá? Questões da Lavra do CESP. E eu trouxe para a nossa listinha de hoje, exclusivamente, questões CESP 2018, ou seja, as questões mais recentes da banca, ok? Vamos trabalhar aí com raciocínio lógico, um pouquinho de estatística. Você que está se preparando aí para o concurso da Polícia Federal, deve estar aí ansioso porque os dias estão chegando, né? Estão correndo, já estamos em agosto, faltam poucos dias, tá? Nessa aula a gente vai fazer aqui com essas questões uma breve revisão do que você muito provavelmente vai encontrar no seu concurso, ok, gente? Então, sem tempo a perder, vamos começar com a primeira questão da nossa lista. Vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim: as seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Eis aqui um dos assuntos prediletos da nossa banca, um dos assuntos preferidos, que é argumento lógico, tá? É raro encontrar uma prova do CESP, uma prova de nível superior do CESP, cobrando raciocínio lógico, que não seja contemplado uma questãozinha de argumento lógico. Então aqui estão as premissas do argumento. A primeira diz: se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN, ou seja, uma estrutura condicional. A segunda frase veio no mesmo formato: se André é servidor da ABIN, então Carlos não é um espião. E a terceira frase veio na forma de uma proposição simples: Carlos é um espião. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca da lógica de argumentação. E vamos para a questão. Ela diz assim: se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. É isto que o enunciado está dizendo. Por favor, olha aqui para mim, tá? Duas palavrinhas a respeito de argumentos lógicos. O argumento lógico é uma estrutura formada por premissas e uma conclusão. Quantas premissas, professor? Quantas a questão quiser. Podem ser duas, podem ser três, podem ser mais. Premissas seguidas de uma conclusão. E quando estamos diante de um argumento lógico, o nosso propósito é descobrir se ele é um argumento válido ou inválido. Também já ocorreu a nomenclatura legítimo como sinônimo de argumento válido e ilegítimo como sinônimo de argumento inválido, ok? Então, basta você lembrar, o conceito é simples. O que é um argumento válido? O argumento só será válido quando, considerando-se as premissas verdadeiras, chegarmos a uma conclusão obrigatoriamente verdadeira. Vou falar de novo. O argumento lógico só é válido quando, considerando-se as premissas verdadeiras, chegarmos a uma conclusão obrigatoriamente verdadeira. Se você considerar as premissas verdadeiras e chegar a uma conclusão que pode ser verdadeira, mas que também pode ser falsa, ou que só pode ser falsa, aí você diz que o argumento é inválido. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o quadro. Olha aí, gente, ó, vou colocar aqui, nós temos três premissas e uma conclusão. Nós temos a primeira premissa, temos a segunda e temos a terceira, tá? Vou passar um tracejado e aqui nós temos a conclusão. Este argumento só será válido se as premissas, considerando-se as premissas verdadeiras, chegarmos necessariamente a uma conclusão também verdadeira. Este é o formato que nós temos que encontrar para chegarmos aqui na questão número 1 e afirmar que ela está correta, ok? Então vamos lá, professor, vamos lá. Eu tenho que trabalhar com essas três premissas. Elas têm que ser verdadeiras. Por onde é que eu começo?
Você já aprendeu comigo. Começa pela proposição simples. Por quê? Porque só existe um jeito de a proposição simples ser considerada verdadeira. Como, professor? Apenas isso, afirmando que ela é verdadeira. Só isso, ok? Então, Carlos é um espião, verdade. Olha aqui, ó, joia. Então, se é verdade que Carlos é um espião, subimos um andar, e aqui onde diz que Carlos não é um espião, você dirá, isto aqui é falso. Ora, professor, mas eu preciso que a minha segunda premissa também seja verdadeira. Vamos estudá-la. É uma estrutura condicional, estrutura do se então. Só existe uma situação que torna falsa a estrutura condicional. É a presença daquela pessoa, né? Aquela brincadeira que a gente faz, o mnemônico, da Vera Fischer. Verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. Esta é a única situação inadmissível para a estrutura condicional, porque torna a condicional falsa. Então, se a Fischer já está no final, a Vera não pode aparecer no começo. Então, diremos que André é servidor da ABIN, isto tem que ser falso também. Ora, se é falso que André é servidor da ABIN, logo aqui, um andar acima, você repete a dose e diz, é falso que o André é servidor da ABIN. Mas, professor, eu preciso ter que a primeira premissa também seja verdadeira. Vamos fazer com que isto aconteça, vamos lá. É mais uma estrutura condicional, estrutura do se então. A estrutura condicional só será falsa se aparecer a Vera Fischer. A Fischer já está no final. A Vera não pode aparecer no início. Então, a nossa última conclusão aqui é que este antecedente da primeira condicional não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Ou seja, chegamos a isto. Olha aqui, gente, ó. É falso que Pedro não é músico. Se é falso que Pedro não é músico, qual é a verdade? A verdade, professor, vai ser esta, ó, que Pedro é músico. De novo, se é falso que o Pedro não é músico, a verdade é que o Pedro é músico. Então, se a questão está dizendo que esta aqui vai ser a nossa conclusão, e nós acabamos de chegar ao entendimento que esta conclusão tem que ser necessariamente verdadeira, você chega aqui na questão 1 e diz, certo, está perfeitamente correto, o item 1 da nossa lista, estamos sim diante de um argumento válido. Opa, ficou entendido, gente? Questãozinha muito corriqueira nas provas da Lavra do CESP. Vamos para frente. Questão número 2, ela diz assim, olha aí, mais uma que o CESP adora, questão que trata da tabela verdade. Ela diz, a tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdades, das proposições, e ele apresenta 2 proposições aqui para nós. A primeira diz, P, Q ou R, e a segunda diz, se P ou Q, então R. Em que P, Q e R são proposições lógicas simples. E aí eu quero que você olhe aqui para mim, por favor, porque eu já chamei a atenção disso ao longo das minhas aulas aqui, nos cursos que eu tenho ministrado no Olá Amigos, ok? E eu digo a vocês, na tabela verdade, você tem que respeitar o formato que o elaborador trouxer para você. Por que eu estou dizendo isso? Vem aqui comigo, por favor. Porque, normalmente, usualmente, quando estamos com uma tabela verdade para 3 proposições simples, que são 8 linhas, usualmente, né, na primeira coluna, a coluna do P, você encontra alternância de 4 verdadeiros, alternando-se com 4 falsos. Alternando-se com 4 falsos. Na coluna do meio, que é a coluna do Q, alternância de 2 verdadeiros e 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos. E na terceira coluna, que é a coluna do R, normalmente é assim, alternância de 1 verdadeiro e um verdadeiro e um falso. Mas aqui você vê que ele
fez uma pequena troca. Ele inverteu os valores lógicos da primeira coluna e da terceira em relação a quem, professor? Em relação aos livros e aos autores de raciocínio lógico, inclusive este que vos fala, né? Mas, é como eu estou dizendo, se o CESP preferiu trazer a coluna do P com alternância de 1, a coluna do Q com alternância de 2, a coluna do R com alternância de 3, não importa, é assim que nós vamos trabalhar. É do jeito que ele nos apresentou. Ok, gente? Ótimo, vamos lá. Vou fazer aqui rapidinho para a gente, né? Coluna do P, do Q e do R. Então, na coluna do P, ele apresentou alternância de 1. Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Alternância de 2 na coluna do Q, 2 verdadeiros e 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos. Alternância de 4 na coluna do R, 4 verdadeiros alternando-se com 4 falsos. O que ele vai querer agora, professor? Ele vai querer que nós trabalhemos com a tabela verdade e na questão, no item 2, ele diz, na tabela, a coluna referente à proposição lógica P, que está errado, tá? Tá aqui, ó, essa daqui, ó. P ou, abre parênteses, que, aliás, desculpe, vamos lá de novo. Falei errado, foi, ó. P, I, aqui nós temos o símbolo da conjunção, conectivo I. P, I, abre parêntese, Q ou R. Pronto, é essa a coluna que ele vai querer que nós construamos. E ele quer saber, tá? Essa coluna final, escrita na posição horizontal, vai ser esta daqui, é o que ele está dizendo. E nós vamos ter que constatar se é verdade. Professor, aqui apareceu um parêntese. É por aqui, portanto, que nós vamos começar, fazendo a coluna do Q ou R. Q ou R. Vamos lá, gente? Coluna do Q ou R. O ou você já sabe, é o conectivo da disjunção. Meu filho, eu vou te dar uma bola ou eu vou te dar uma bicicleta. E para que essa promessa se cumpra, basta que o pai leve um dos dois presentes. Ou seja, na disjunção, se houver pelo menos uma das partes verdadeiras, toda a disjunção já será verdadeira. Então vamos lá. Linha por linha, estamos analisando aqui, ó, essas duas últimas colunas, Q ou R. Primeira linha tem verdadeiro, marca verdadeiro. Segunda linha aparece verdadeiro, marca verdadeiro. Terceira linha aparece verdadeiro, marca verdadeiro. Quarta linha aparece verdadeiro, marca verdadeiro. Quinta linha aparece verdadeiro, marca verdadeiro. Sexta linha aparece verdadeiro, marca verdadeiro. Sétima linha, tudo falso, a promessa foi falsa. Oitava linha, tudo falso, a promessa foi falsa. E agora, professor, agora já podemos construir a coluna do P, coluna final que ele está pedindo, ó. A coluna final que ele está pedindo, P ou Q, P, I, Q ou R, P, I, Q ou R. Vamos lá. Ou seja, o que nós vamos fazer agora é uma conjunção com a primeira coluna e com esta última coluna que acabamos de construir, tá? E a conjunção, meus amigos, é a promessa do I. A promessa do I, meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. O menino entende que a promessa do pai só será cumprida se ele levar os dois presentes, tá? Então, a conjunção do conectivo I só é verdadeira quando as duas partes que a compõem são verdadeiras. Vamos analisar linha por linha. Primeira linha. Verdade, o pai levou a bola. Verdade, o pai levou a bicicleta. Verdade, o pai cumpriu a promessa. Segunda linha, o pai falhou com a bola. Já falhou com a promessa inteira. Terceira linha, o pai levou a bola. Verdade, levou a bicicleta. Verdade, o pai cumpriu a promessa. Verdade.
Na quarta linha ele falhou com a bola e já falhou com a promessa inteira. Na quinta linha ele levou a bola e também levou a bicicleta. 1, 2, 3, 4. Levou a bicicleta, levou a bola e a bicicleta. Sim, verdade, ele cumpriu a promessa. Sexta linha, ele falhou com a bola, falhou com a promessa inteira. Sétima linha, levou a bola, mas falhou com a bicicleta, falhou com a promessa inteira. Oitava linha, falhou com a promessa inteira. Então, o formato ao qual chegamos foi esse, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso e falso. Este é o resultado final da tabela verdade, da proposição P, I, entre parênteses, Q ou R. Vamos ver se está de acordo com o que nos disse o enunciado. Olha lá, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Veio se alternando, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, e as duas últimas falsas. Vamos ver se é isso mesmo. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, e as duas últimas falsas. Está perfeito, marque certo para a questão de número 2. E trabalhando com esta mesma tabela verdade, ele quer que você construa agora a coluna do P e Q. Se P e Q, então R. Se P e Q, então R. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer isto, vamos. Aqui, ó, vou fazer de novo. É rapidinho, né? P, Q, R. Como é que eu começo a tabela? Do jeito que a questão apresentou. Quem manda nesse começo da tabela é a questão, tá? Então, coluna do P, ele colocou alternância de 1. Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na do meio ele colocou alternância de 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos. Na terceira alternância de 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. Ótimo. E agora, professor? Agora vamos olhar. Apareceu aqui um parêntese no P e Q. Então começamos por aí. Começamos pelo parêntese. Coluna do P e Q. P e Q é conjunção, tá? Só é verdadeira se as duas partes que a compõem forem verdades. Lembre-se da promessa do pai para o filho. Lembre-se da promessa do pai para o filho. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Vamos lá então, gente, ó. Linha por linha. Primeira linha, levou a bola, levou a bicicleta, cumpriu a promessa. Segunda linha, falhou com a bola, falhou com a promessa. Terceira linha, falhou com a bicicleta, falhou com a promessa. Quarta linha, falhou com os 2 presentes, falhou com a promessa. Quinta linha, levou os 2 presentes, cumpriu a promessa, verdade. Sexta linha, falhou com a bola, falhou com a promessa. Sétima linha, falhou com a bicicleta, falhou com a promessa. Última linha, falhou com os 2 presentes, falhou com a promessa. Então está construída a coluna do parêntese. Agora, vamos repetir aqui para ficar mais fácil de enxergar e de raciocinar. Vamos repetir aqui a coluna do R, tá ok? Isso vai nos ajudar no nosso raciocínio. Só repetindo, alternância de 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. Ótimo. E agora? Agora já podemos passar para a última coluna de fato. A coluna do se P e Q, então R. Se P e Q, então R. Vamos lá. Estrutura condicional. Você se lembra de quem? Ah, professor, me lembro da Vera Fischer. A Vera Fischer é a única que não pode aparecer na estrutura condicional. Se aparecer a Vera Fischer, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda, a condicional é falsa. Do contrário, se ela não aparecer, a condicional é verdadeira. Então vamos lá, primeira linha, Vera, Vera. Pode Vera, Vera, professor? Pode. Só não pode quem? Só não pode a Vera Fischer. Segunda linha, Fischer, Vera. Fischer, Vera. Pode, professor? Pode.
só não pode a Vera Fischer. Terceira linha, Fischer Vera, pode, só não pode a Vera Fischer. Quarta linha, Fischer Vera de novo, pode ou não? Pode. Quinta linha, cuidado agora, Vera Fischer. Opa, ela apareceu e quando ela aparece, a condicional é falsa. Nas outras linhas de baixo, vejam que todas começam com a Fischer. Fischer, 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 Fischer. Pode ou não pode? Claro que sim. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, meus amigos, aqui está o resultado final da coluna, né, da estrutura se P e Q, então R, que a questão está pedindo aqui no item 3. Então, tudo verdadeiro, exceto o quinto valor lógico. Então, verdade aqui no primeiro, verdade no segundo, verdade no terceiro, verdade no quarto. O único falso que aparece aqui, verdade, verdade, verdade. Ou seja, o que a questão está dizendo está exatamente de acordo com a nossa conclusão. Marque certo na questão número 3. Eita, professor, rapaz, estou fazendo uma revisãozinha bacana aqui, não é? Muito bem, vamos lá, gente, ó. CESP 2018, vamos trabalhar agora, olha aqui para mim, com análise combinatória e probabilidade. 2 assuntos quase que sagrados nas provas de nível superior do CESP, ok? Quando o CESP coloca em prova de nível superior a exigência do raciocínio lógico, pode esperar que é quase certo um item pelo menos um item de análise combinatória, pelo menos um item de probabilidade. Vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim: em um intervalo para descanso, a assistente em administração, Marta, foi a uma lanchonete, cujo cardápio oferecia 7 tipos diferentes de salgados, 7 tipos diferentes de salgados, 4 tipos diferentes de bolos, 3 espécies diferentes de tapioca. Por enquanto aqui tudo para comer, né? Salgado você come, bolo você come, tapioca você come, né? Agora, sucos de 3 sabores diferentes e 5 tipos diferentes de refrigerantes. Então nós temos comidas e temos bebidas, né? Até a tapioca foi comida. 7 tipos de salgado, 4 tipos de bolo, 3 tipos de tapioca. 3 sabores diferentes de suco, 5 tipos diferentes de refrigerantes. Então aqui a questão nos apresentou o que nós chamamos, né, de conjunto universo. O nosso conjunto universo, ele está sendo formado por quantos tipos diferentes de comida? São 7 tipos de salgados, com mais 4 tipos de bolo, 7 com mais 4, 11. Né? 11 com mais 3 tipos de tapioca, 14. Então, são 14 tipos diferentes de comidas, digamos assim. Né? E de bebidas, são 3 sucos diferentes e 5 refrigerantes. 3 com mais 5, 8. 8 bebidas diferentes. Está aqui o nosso conjunto universo. Até aqui tudo bem? Ótimo, até aqui tranquilo. Aí ele continua. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, tá? Nós temos 14 tipos de comidas e 8 tipos de bebidas. Eu quero começar pela questão 5, tá? Depois eu volto para 4. É o mesmo enunciado. Nós estamos com o mesmo conjunto universo, né? Nós estamos com o mesmo conjunto universo. Esquece aqui o 6 por enquanto, nós vamos trabalhar essa aqui, ó, tá? E vou repetir aqui, aquele nosso conjunto universo. Nós temos 14 tipos de comidas e nós temos 8 tipos de bebidas. Por enquanto tá assim. Aí a questão 5 chega e diz assim para você: se Marta desejar fazer um lanche, com apenas uma opção de comida,
apenas uma opção de comida e apenas uma bebida, ela terá mais de 100 maneiras distintas de organizar o seu lanche. Ah, então aqui nós caímos na chamada análise combinatória, não é? A análise combinatória pergunta isto: de quantas maneiras diferentes eu posso realizar um determinado experimento? É isso que ela pergunta, tá? E, gente, quando você estuda análise combinatória comigo, aqui no Olá Amigos, você aprende uma vez por todas, né? Não, Fabiano? Não tem como, né? Impossível, né? Aprende, tá? E uma das maneiras de trabalhar a questão de análise combinatória é o princípio fundamental da contagem, famoso no mundo inteiro, tá? Como é que funciona? Quando é que eu vou usar o princípio fundamental da contagem? Quando você for realizar, olha aqui para mim, algum experimento que pode ser dividido em etapas. Aqui, claramente, você vai fazer isso. Você tem comidas à sua escolha e tem bebidas à sua escolha. Você vai escolher, primeira etapa do experimento, um tipo de comida, depois você vai escolher um tipo de bebida. Primeira etapa, escolha da comida. Segunda etapa, escolha da bebida. Aí o princípio fundamental da contagem diz: divide-se o experimento em etapas, descobre-se o número de resultados possíveis para cada etapa, multiplicam-se os resultados de cada etapa, os resultados possíveis de cada etapa, e você tem o resultado total para todo o experimento. É algo da maior simplicidade, tá? Quer outro exemplo? A mocinha vai sair para a balada, né? O namorado dela está esperando ali na sala. Coitadinho dele, né? Vai esperar bem pouquinho. Por quê? Porque ela tem que escolher uma blusa, uma saia e um sapato. É coisa rápida, uns 2, 3 horas, é coisa rápida. Então, aí a questão diz assim, ela dispõe no closet, no guarda-roupa dela, de 30 blusas diferentes, dispõe de 27 saias, dispõe de 52 pares de sapato. De quantas maneiras ela pode se trajar? Então aí mais uma questãozinha típica, já caiu uma questão assim. Então o evento vai se dividir, o experimento vai se dividir em etapas, escolha da blusa, escolha da saia, escolha do sapato. Você usa o princípio fundamental da contagem e não tem erro. Então voltemos aqui, vamos lá. À disposição da mocinha, da Marta, existem 14 tipos de comida, existem 8 tipos de bebida. Primeira etapa, escolha da comida. Quantos são os resultados possíveis para essa escolha? São 14, professor. Pode escolher qualquer uma daquelas 14 opções. Ótimo. Segunda etapa, escolha da bebida. Quantas são as possibilidades de escolha da Marta em relação à bebida? São quantas? São 8, professor. Tem 8 tipos de bebida à escolha da Marta, ok? Então, estamos seguindo aqui o princípio fundamental da contagem. Já dividimos o evento em etapas, já descobrimos o número individual de cada etapa, de possibilidades para cada etapa, e o princípio diz, multiplicando-se estes resultados, 14 vezes 8, 112. Olha aí, nós temos o total de resultados possíveis para todo o experimento. Qual é todo o experimento? É criar um lanche para a chefe dela, né? Com uma comida e uma bebida. Pronto, aqui está. São 112 resultados diferentes. E a questão está dizendo que ela poderá escolher seu lanche de mais de 100 maneiras distintas. 112 é um valor maior que 100. Marque certo. Mudei de questão, não foi? Eu estava fazendo assim. Vamos lá, de novo. A mesma coisa, ó. Ela terá mais de 100 maneiras distintas de organizar o seu lanche. Certíssimo. 114 é um valor maior que 100. Questão 5, marque certo. E agora, como prometido, vamos voltar para a questão 4. Por que você fez isso, professor? Foi para depois voltar? Porque a questão 5 era análise combinatória. E a 6 era probabilidade. Então, eu queria falar primeiro da análise combinatória, para depois falar da probabilidade. Porque na probabilidade, com muita frequência, a gente acaba utilizando também
conhecimentos de análise combinatória, só por isso. Voltamos aqui para o nosso enunciado. Continuamos aqui com o conjunto universo. 14 tipos de comida, 8 tipos de bebida. Será que eu tenho uma tela aqui? Tem. Ótimo, vamos lá. Questão 4. Essa questão não é tão boba quanto pode parecer a princípio. Tem que ficar ligado, ok, gente? Questão de nível lá em cima. Diz assim, ó. Considere que Marta não coma salgado nem beba refrigerante. Tá? Eu considero que o enunciado, ele... Tudo bem, dá para entender, né? Mas ele poderia ter sido mais feliz se ele tivesse dito assim. Considere que Marta não gosta de salgado e nem de refrigerante. Por isso não tolera esses alimentos. Ficaria um negócio mais bem explicadinho. Mas tudo bem, tá? A Marta não come salgado e nem bebe refrigerante. E que seu lanche, o lanche da Marta, contenha apenas uma comida e uma bebida. Então, tudo certo. Ela escolhe uma comida, um tipo de comida, escolhe um tipo de bebida e nós já sabemos que a Marta não come salgado nem bebe refrigerante. Nessa situação, considerando-se todas as opções do cardápio da lanchonete e todas as opções de lanche com apenas uma comida e uma bebida, e escolhendo-se ao acaso uma dessas opções, a probabilidade, de que ela não agrade Marta, ela quem, professor? O lanche que vai ser escolhido aleatoriamente. Nós já sabemos da questão 5, que é possível criar 112 lanches diferentes de um tipo de comida e um tipo de bebida dispondo daquele cardápio. São 112 resultados possíveis. Desses 112 resultados possíveis, né, vai haver alguns deles, tá, que não vão agradar a Marta. Quais são os que não vão agradar a Marta, professor? Aí você vem para a primeira informação do enunciado. A Marta não come salgado, a Marta não bebe refrigerante. Ah, muito bem. A questão está falando em probabilidade e probabilidade é uma fração. Resultados favoráveis sobre resultados possíveis. Normalmente, a gente começa pelo denominador. Qual é o número de resultados possíveis, de quantos lanches são possíveis de serem criados, lanches de uma comida e uma bebida, dispondo desse cardápio? Nós já fizemos essa conta. O denominador é o resultado da questão que nós acabamos de fazer. 112. Então vamos nos preocupar agora com o numerador. O numerador da fração da probabilidade trata do número de resultados favoráveis. Favoráveis a quem, professor? Favoráveis àquele resultado que aparece na pergunta da questão. Olha aí, ó. A probabilidade de que aquele lanche não agrade a Marta. Então o nosso numerador vai ser o número de lanches que não agradam a Marta. Esse vai ser o nosso numerador, tá? Então vamos pensar nisso. Quais são os tipos de lanche que não vão agradar a Marta? Aí é que está a beleza do raciocínio dessa questão. Se você for muito precipitado, você vai pensar assim, ó. O lanche que não vai agradar a Marta é o lanche que tem salgado, né? E o lanche que tem refri. Porque a questão falou, não falou? Que a Marta não come salgado e não bebe refrigerante. Aí, por esse raciocínio, você diria assim, então vamos lá. Quantas são as opções de escolha de salgados? Quantos salgados há no cardápio? Quantos? 7 tipos diferentes de salgados.
7. São 7 tipos diferentes. Eu posso escolher qualquer um dos 7. Vamos lá. Qualquer um dos 7. Agora, número de resultados possíveis para a escolha de um refrigerante. Quantos? Quantos tipos de refrigerante existem? 5 tipos diferentes de refrigerante. Aí você traria para cá 5. Tá? Estamos aplicando o princípio fundamental da contagem, do qual já comentamos. 7 vezes 5, quanto? 35. Ótimo. Então aqui nós descobrimos que é possível criar 35 tipos diferentes de lanche com um salgado e um refrigerante. Esses 35 aqui vão agradar a Marta, professor? De jeito nenhum. Por quê? Porque a Marta não gosta e não come salgado e nem bebe refrigerante. Mas será que são só esses 35? Pense bem, tá? A Marta não gosta de salgado, tá? Então, se no lanche da Marta houver salgado, né, a Marta já está, né, de cara feia, né? Ela já desagradou, ela já não está agradada não. Ih, rapaz, né? Esse lanche tem salgado, né? Mesmo que na bebida ela tenha qualquer tipo de bebida que não seja refrigerante. Ah, professor, é verdade. Mesmo que a bebida não seja refrigerante, se tiver o salgado para ela comer, ela vai estar achando ruim. Então vamos estudar essa possibilidade também. Quantos são os resultados possíveis para a escolha do salgado? São 7. Quantos são as escolhas possíveis para o refrigerante, desde que esse refrigerante não... Aliás, desculpe, para a escolha da bebida, desde que essa bebida não seja um refrigerante? Quantas? Vamos pensar aqui. São 3 sabores de suco e 5 de refrigerante. Então vamos dizer que aqui ela vai escolher um suco. São 3 resultados possíveis, tá? Então, nesse tipo de lanche aqui, da segunda situação, ela vai comer um salgado e beber um suco. Tá? Mesmo assim, ela está insatisfeita? Está insatisfeita, não é do agrado dela, porque ela não gosta de salgado. Vamos lá, 7 vezes 3, 21. Deixa aqui guardado esse resultado. Ainda pode haver uma terceira situação, que seria do desagrado da Marta? Sim, qual? Ora, se alguém der para ela, para beber um refrigerante, só em ter um refrigerante, ela já está achando ruim, mesmo que na comida, seja qualquer tipo de comida, que não seja um salgado. Tá? Mesmo que a comida não seja um salgado, se a bebida for um refrigerante, não vai ser do agrado da Marta. Então vamos pensar juntos. Olha aí, ó. Quantos são os tipos de refrigerante? São 5. Quantos são os tipos de comida que não são salgados? Vamos pensar. Ora, são 14 tipos de comida no total. E desses 14 tipos de comida, 7 são salgados. Então, 14 menos 7, 7. Então, existem 7 tipos de alimento ali, de comida, que não são salgados. Então, mesmo que seja uma comida que não seja salgado, e a bebida for um refrigerante, ela já está achando ruim. 7 vezes 5, 35. Ótimo. E agora, professor, o que é que eu vou fazer com esses 3 resultados aqui? Vai pensar junto comigo, tá? A Marta vai ficar desagradada, vai ficar chateada e insatisfeita se o lanche dela for de salgado e refrigerante, ou se o lanche dela for de salgado e outra bebida qualquer, ou se o lanche dela for de refrigerante e outra comida qualquer que não seja salgado. Tá? E o ou, meus amigos, na análise combinatória é soma. Então temos que somar esses 3 resultados. 35 com mais 35, 70. 70 com mais 21, 91 resultados que satisfazem e são favoráveis a esta condição de o lanche não agradar a Marta. 91. Então aqui está a nossa fração da probabilidade.
quando você fizer esta continha, tá? 91 dividido por 112, você vai achar 0,8125, que em termos, está a resposta aqui em termos unitários. Passando para termos percentuais, a vírgula avança 2 casas para a direita e chegamos a 81,25%. Aqui está, portanto, nosso resultado final. Esse resultado, pergunto eu, é inferior a 70%? O que você diz? Errado, professor. Marque errado para a questão de número 4, tá? E uma dica aqui para vocês. Na hora de fazer essa questão aqui, na hora da prova, tá? Não precisava fazer até chegar nas 4 casas decimais, não. Quando chegou aqui 0,81, porque já é 81%, já é um valor acima de 70%, já pode parar. Já podia parar até no 8%, porque já seria algo maior do que 80%. Não precisa fazer, deixa o teu concorrente fazendo a conta até o final, marque aqui o errado e bola para frente, porque esse pontinho aqui você já conquistou, tá? E aí tem mais, ó, com esse mesmo enunciado, ainda temos o texto da questão número 6, que vamos fazer agora, tá? Agora, vamos lá. Caso Marta, vamos lá, estamos lendo o texto da questão 6. Caso Marta deseje apenas 2 comidas diferentes e nenhuma bebida, olha a nova situação, gente. Ela vai fazer um lanche hoje, a Marta vai fazer um lanche, tá? E nesse dia de hoje, ela decidiu que não vai beber nada, nenhuma bebida. Vai escolher 2 comidas diferentes. Ora, na hora de formar o subgrupo, se o enunciado estabelece que naquele subgrupo não haverá nenhum elemento que pertença ao conjunto universo, o que você faz de imediato? Você elimina aquele grupo lá em cima do conjunto universo. Para ele não aparecer no subgrupo, basta você eliminá-lo do conjunto universo. Então, nosso conjunto universo agora é o seguinte, vamos lá. O nosso conjunto universo agora, nova página. Nosso conjunto universo agora só contém comida. Quantos tipos são? São 14 tipos diferentes de comida, tá? 14 tipos diferentes de comida. Com esse conjunto universo, queremos formar um subgrupo. É o lanche da Marta, ok? Agora, repare bem que o enunciado estabeleceu que na hora de formar o subgrupo, temos que trabalhar com elementos distintos do conjunto universo. Temos que trabalhar com elementos distintos do conjunto universo. E quando isso é estabelecido, você lembra, ou trabalharei essa questão com uma solução de arranjo, ou trabalharei com combinação. Arranjo ou combinação. E aí, professor, qual é o caminho que eu vou escolher? Vai ser o do arranjo ou da combinação? Vamos decidir. Existe um passo a passo. Você certamente já estudou isso comigo no Olá Amigos, aqui nas nossas aulas, não é assim? Então vamos lá, gente, ó. Crie um resultado possível. Crie um resultado possível. Então vou criar um resultado possível. Ela vai escolher aqui salgado, não, que ela não gosta de salgado, né? Temos que opções aí? Temos tapioca, né? Temos o que mais, gente? Esqueci as comidinhas, ó. Vamos olhar ali rapidinho. Tem salgado, ela não gosta, tem bolo, tem tapioca, pronto, tá? Então, suponhamos que ela vai escolher aqui um tipo de bolo, né? Um bolo, e vai escolher um tipo de tapioca, tá? Criei um resultado possível, ótimo. Segundo passo, inverta a ordem desse resultado que você acabou de criar. Então, ó, ela vai escolher uma tapioca e um bolo. E agora, professor, agora vamos comparar esses 2 resultados que nós temos aqui diante de nós. Bolo de chocolate
tapioca de queijo. Tapioca de queijo, bolo de chocolate. Esses dois lanches são diferentes ou são iguais? O que você diz? É o mesmo lanche? Não é não, Fabiano? É o mesmo lanche, é o mesmo lanche. A ordem dos fatores aqui não mudou os resultados, não alterou os resultados. E se esses dois resultados são iguais, eu trabalharei com combinação. É assim que você decide, tá? Trabalharei com combinação, tá? Combinação de quantos elementos no total? Quantos? 14. Em subgrupos de quantos elementos? Em subgrupos de 2. Combinação de 14, 2 a 2. Combinação de 14, 2 a 2. Então vamos lá, como é, professor? É assim, gente, ó. Um truquezinho para sair mais rápido o cálculo da combinação. Você faz assim, esse parêntese, aqui embaixo você desenvolve o fatorial. 2 até o final, vezes 1. Esse fatorial foi dividido em 2 termos. Então o fatorial lá de cima também vai ser desenvolvido em 2 termos apenas. 14 vezes 13, pronto. O resultado desta conta vai ser a combinação de 14 e 2 a 2. E aí teremos, né? Aqui o 14, você manda embora aqui com 2, aqui ficam 7. E 7 vezes 13, 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. 91 tipos, tá? Diferentes de lanche. Ela pode escolher, criar, dispondo de 14 comidas. 91 tipos. E a questão está dizendo que ela pode escolher mais de 100 maneiras. Ela pode escolher o seu lanche de mais de 100 maneiras distintas. Não são mais de 100, são apenas 91. Marque errado para o texto da questão número 6. Opa, professor, né? Que bacana. Essa questão é desse ano, professor? Sim, essa questão é 2018. O CESP cobrou em prova de nível superior, tá, gente? É isso aí, tá? É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima. Considere a seguinte proposição P. Agora umas questõezinhas mais light, né? Para não dizer que o CESP só vem ferrando todo mundo. Não, né? Você vai para essa prova para acertar todos os itens de raciocínio lógico, tá? Todos os itens de raciocínio lógico, quiçá todos os itens de estatística também, né? Questão 7 diz assim, vamos lá, considere a proposição P. A qualidade da educação dos jovens sobe. Olha o conectivo aí que aparece, gente, ó. Ou, estamos com uma disjunção. Conectivo ou. Conectivo da disjunção. Ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Ótimo, estamos aqui com uma proposição composta no formato P ou Q. Quantas proposições simples nós temos aqui? Quantas? 2 proposições simples. Aí a questão diz, a quantidade de linhas da tabela verdade correspondente a essa proposição P é igual a quanto? Uma questãozinha de graça. Desde que o mundo é mundo que o CESP pergunta essa questão em prova. O número de linhas da tabela verdade. Já caiu 1.437.000 vezes essa questão em provas do CESP. Vamos lá, gente, ó. Número de linhas da tabela verdade. Nzinho elevado a 2. Em que N é o número de proposições simples daquela estrutura. Se eu tenho 2 proposições simples, o N é igual a 2. E 2 elevado a 2 é igual a 4. Se a questão está dizendo, na queda de múltipla escolha, qual que você marca? B de bola, um ponto de graça, tá? Um ponto de graça. Se fossem 3 proposições simples, vamos corrigir aqui, né? Pois é, rapaz, eu cometi aqui um pequeno equívoco, vamos corrigir, tá?
Aqui está certo, até que só errei na fórmula, né? É 2 elevado a n. Agora sim, por favor, corrija aí na sua anotação. Número de linhas da tabela verdade, 2 elevado a n. Em que n continua valendo. É o número de proposições simples que formam aquela estrutura. Se eu tenho P ou Q, duas proposições simples, 2 elevado a 2 é igual a 4. Se fossem 3 proposições simples, 2 elevado a 3 igual a 8. Se fossem 4 proposições simples, 2 elevado a 4 igual a 16 e assim por diante, ok, gente? Então anote por gentileza, tá? Volta à fita, 2 elevado a n é o número de linhas da tabela verdade, tá? Olha aqui para mim, por favor. Nós estamos com 51 minutos de aula, estamos tendo uma aula quente hoje, né? Quente. Por que quente, professor? Porque justo hoje, né? O ar-condicionado aqui do estúdio resolveu tirar uma folga, gente. Ele está só ventilando. Nós estamos aqui, né? Naquele calorzinho gostoso. Lá pelo sul hoje está fazendo um frio lascado, que eu estou sabendo, pessoal aí do sul, São Paulo ali para baixo, né? 8 graus, 7 graus, sei lá quanto. Aqui nós estamos parecidos, deve estar uns 32, né, Fabiano? 33. Aqui a normalidade aqui do Ceará, esse clima quente, acolhedor. O ar-condicionado hoje resolveu não funcionar. Eu estou aqui meio que suando, mas vamos para frente, que compromisso é compromisso. E a questão que vem agora é a número 8, ela diz assim, ó. Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma negação da proposição P. Ainda estamos falando daquela proposição P da questão anterior. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança diminui. Então estamos com a estrutura do formato P ou Q. E queremos fazer a negação da estrutura da disjunção. Como é que eu nego o conectivo ou? Já aprendemos isso. Negam-se as duas partes e troca-se o conectivo. Quando eu quero negar o conectivo ou, eu troco pelo conectivo e. Tá? Então você já olha para as alternativas de resposta. Alternativas de resposta que queiram negar o conectivo ou com outro ou, letra B de bola, letra C de casa, letra E, já estão sumariamente descartadas. Sobraram a letra A e a D de dado. Né? Vamos ver se a letra A fez as duas negações. Como é que eu nego a frase a qualidade da educação dos jovens sobe? Colocando a partícula não. A qualidade da educação dos jovens não sobe. Ótimo. A primeira parte aqui já foi negada. Trouxe o conectivo I, perfeito. Vamos ver se a letra A negou a segunda parte. A segunda parte diz: a sensação de segurança da sociedade diminui. Como é que eu nego essa frase? Colocando a partícula não. A sensação de segurança da sociedade não diminui. Perfeito. Marque letra A. Resposta da questão. Aplicação direta de uma das leis de De Morgan. Guarde o nome desse cara, o nome desse rapaz já foi cobrado numa questão de prova do CESP. Lei de De Morgan, são duas. Só recapitulando aqui rapidinho, para negar o conectivo ou, negação de P ou Q, não P e não Q. Para negar o conectivo I, negam-se as duas partes, troca-se o conectivo. Do conectivo I você troca pelo OU. E aqui temos as duas leis de De Morgan. Ótimo. Para frente, próxima. Questão de número 9. Assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à proposição P. Ah, professor, agora, questão anterior foi de negação e essa questão agora é de equivalência. Estamos diante de uma disjunção, P ou Q, tá? Ele quer uma frase equivalente àquela do enunciado. Equivalente ao P ou Q.
E se você der uma olhadinha aqui nas alternativas de resposta, todas elas vieram no formato se então. Se então na letra B, se então na letra C, se então na letra D de dado, se então na letra E. Então, professor, deve existir uma regra de equivalência, segundo a qual transformaremos uma disjunção em uma estrutura condicional. Existe ou não? Claro que existe, você já estudou isso aqui comigo, no curso básico de raciocínio lógico, ministrado por mim aqui no Olá Amigos. Então vamos lá, gente. Qual é esta regra? Mantém-se as posições de P e Q, troca o sinal apenas da primeira parte. Vou colocar em destaque aqui, ó. Troca-se o sinal apenas da primeira parte. Então, esta é a regrinha de equivalência que transforma o conectivo ou no conectivo se então. Então, vamos lá. Tem que negar a primeira parte. A primeira parte dizia assim, originalmente, a qualidade da educação dos jovens, vamos lá de novo, vamos olhar, né, para não ter perigo de a gente cometer um equívoco. A primeira parte dizia assim, ó, a qualidade da educação dos jovens sobe. Se eu quero negar esta primeira parte, a negação vai ter que ficar assim, ó. Olha a letra A, se a qualidade da educação dos jovens não sobe, ótimo, negou a primeira parte. Vai negar a segunda parte, professor? Não, vai manter a segunda parte. E a segunda parte originalmente dizia, a sensação de segurança da sociedade diminui. Vamos ver se ele repetiu aqui na letra A. Então, a sensação de segurança da sociedade diminui. Tudo perfeito. Marque letra A. A letra A obedeceu rigorosamente a fórmula da equivalência lógica, que transforma o conectivo ou disjunção na estrutura condicional, né, no se então. Tá joia? Para frente. Próxima. Questão número 10 da nossa lista. CESP 2018. Mais uma vez vamos trabalhar probabilidade e análise combinatória. Diz assim, ó. Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell e Gödel disputaram no Parque da Cidade, em um domingo à tarde, partidas de futebol e de vôlei. O quadro a seguir mostra os quantitativos de membros de cada família presentes no parque, distribuídos por gênero. Então está aqui é o nome das famílias, quantos homens e quantas mulheres em cada família. A partir dessa tabela, julgue os itens subsequentes. Questão 10. Diz assim, gente, ó. Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido retirado, ao acaso, do interior de uma urna que continha os nomes de todos os familiares presentes no evento. Então aqui nós tínhamos o seguinte, ó. Vamos fazer a continha aqui para somar rapidinho. Quantos homens? 5 com mais 5, 10, com mais 6, 16 homens no total. Né? Quantas mulheres? 7, 5, 12, 12 com mais 9, 21 mulheres no total. Então nosso conjunto universo era composto por 16 homens e 21 mulheres. 16 homens e 21 mulheres. Tá? E os 21 com mais 16, 37, não é assim? Os 37 nomes estavam dentro de uma urna, enrolado em papeizinhos, né? Em papeizinhos. Nessa situação, sabendo-se que o sorteado não é uma mulher da família Gödel, né? Olha aí, o sorteado não é uma mulher da família Gödel, já está afirmando isso a questão. Se eu sei que a pessoa que vai ser sorteada não é uma mulher desta família aqui, então nós já podemos tirar do conjunto universo as mulheres dessa família Gödel. Já podemos tirar,
Por quê? Porque a questão já está afirmando. Não vai ser ela, nenhuma dessas 9 que será sorteada. Nenhuma das 9 será sorteada. Tá? Então, o conjunto universo, agora de 21 mulheres, pulou para 7 com mais 5. 7 com mais 5, 12. Pulou para 12. Tá? Então, ficamos assim, por enquanto, aqui dentro do enunciado dessa questão 10. Pulou para 12 mulheres. Então vamos lá. Aí a questão diz assim, a probabilidade de ser a sorteada uma mulher da família Russell será de quanto? Vamos calcular. Já sabemos que probabilidade é uma fração. Probabilidade é uma fração, resultados favoráveis sobre resultados possíveis. Comecemos aqui pelo denominador. Haverá um sorteio. Desse sorteio, aquelas 9 mulheres da família Gödel já foram eliminadas. Por quê? Porque a questão já está assegurando que nenhuma delas será sorteada. Ok? Então, ó, já tiramos essas mulheres do conjunto universo. Então, o nosso conjunto universo agora tem 16 homens e 12 mulheres. Quantas pessoas no total? Quantas? 28. Então, na hora de fazer o sorteio, nós teremos quantos? 28 resultados possíveis. É como se os papeizinhos com os 9 nomes das 9 mulheres da família Gödel tivessem sido retirados da urna. Não pertencem mais à urna. Ótimo. E agora? Agora vamos para o número de resultados favoráveis. Resultados favoráveis são aqueles que satisfazem a exigência da pergunta da questão. É aquela condição que vem depois da palavra probabilidade. A probabilidade de... Olha o que nós queremos. Que a sorteada seja uma mulher da família Russell. Quantas são as mulheres da família Russell? Ou seja, quantas são as pessoas desse grupo que satisfazem essa exigência? Quantas? Família Russell está aqui no meio. São 5 mulheres. 5 é o nosso numerador. 5 sobre 28. Fazendo a continha, 5 sobre 28 dá 0,178, que é o resultado em termos unitários. Passando para termos percentuais, a vírgula avança 2 casas para a direita, chegamos a 17,8%. Aqui está o resultado dessa probabilidade em termos percentuais. A questão está afirmando que esse percentual será superior a 20%. Certo ou errado? Errado, professor. 17,8% não é superior a 20%. Marque errado para o texto da questão número 10. Opa, para frente. A quantidade de maneiras distintas de se formar um time de vôlei com 6 integrantes, sendo 3 homens da família Turin e 3 mulheres da família Gödel, é superior a 700. É superior a 700. Opa, olha lá. Agora, essa questão é boa. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter que estudar com calma, raciocinar e modificar o nosso conjunto universo. Nós vamos modificar o conjunto universo. A questão que é formar agora um grupinho, um time de vôlei, tá? Esse time de vôlei será formado por 3 homens e 3 mulheres. E a questão já vai estabelecendo. Os 3 homens do time têm que ser escolhidos entre os homens da família Turin. Então, no conjunto universo, eu só vou considerar os homens dessa família Turin. Quantos são? São 5. Então, o nosso conjunto universo terá 5 homens aqui da família Turin. E as mulheres que vão formar o time terão que ser escolhidas entre as mulheres da família Gödel. Então, no conjunto universo, só vamos considerar as mulheres dessa família. Quantas são? São aquelas 9. Então o conjunto universo é esse. 5 homens e 9 mulheres. Professor, por que eu não estou considerando os homens das outras 2 famílias? Por quê?
Porque na hora de formar o time, na hora de formar o subgrupo, a questão estabelece: os 3 homens têm que pertencer a esta família Turim. Então, se não podem entrar no subgrupo homens das outras 2 famílias, você os desconsidera também no conjunto universo. Mesma lógica aqui para as mulheres. Se na hora de escolher as 3 mulheres tem que ser necessariamente mulheres da família Gödel, então as mulheres das outras 2 famílias que não podem entrar no subgrupo já são também desconsideradas do conjunto universo, ok? E agora, professor, vou trabalhar com qual caminho? É arranjo ou é combinação? Aqui você vai formar um time, tá? É a mesma coisa que um grupo, é a mesma coisa que uma equipe, tá? É a mesma coisa que uma comissão. São todas palavras que aparecem nesse tipo de enunciado. Formar um time, um grupo, uma equipe, uma comissão, é tudo a mesma coisa. E comissão rima com combinação. Vamos trabalhar com combinação. Então aqui temos uma questão bem específica de combinação, em que o conjunto universo é formado por 2 categorias, a categoria dos homens e a categoria das mulheres. E na hora de formar o subgrupo, o enunciado estabelece quantos elementos do subgrupo têm que pertencer a uma categoria, quantos elementos têm que pertencer a outra. Nós fazemos como essa questão? Dividimos, rachamos a questão no meio, fazemos uma combinação para cada lado. No lado dos homens, combinação de 5 em subgrupos de 3. No lado das mulheres, combinação de 9 em subgrupos de 3. São 2 cálculos de combinação. Posteriormente, nós multiplicaremos esses resultados para chegarmos aqui à resposta da questão. Esse é um tipo de enunciado muito recorrente. Faz décadas que as bancas de concurso cobram esse modelo de questão, ok? Combinação de 5, 3 a 3 vai dar igual a 10. Combinação de 9, 3 a 3 vai dar igual a 84. 10 vezes 84 é igual a 840. A questão está dizendo que 840 é um número superior a 700 e você marca certo, ok? Vamos fazer essa continha aqui, combinação de 5, 3 a 3, para eu mostrar a vocês novamente, para dar uma relembrada naquele truque, ó. Coloca o 5 aqui em cima, o 3 aqui embaixo. Desenvolve o 3 aqui embaixo, fica 3 vezes 2 vezes 1. 3 termos. Então aqui em cima, 5 vezes 4 vezes 3. 3 termos também, tá? E aqui o 3 eu já mando embora com esse 3. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, que é igual a 10. Tá? E a outra combinação aqui embaixo era de 9, 3 a 3. Combinação de 9 em subgrupos de 3. 9 aqui em cima, o 3 aqui embaixo. Desenvolve aqui embaixo 3 vezes 2 vezes 1. Desenvolve o 9, 9 vezes 8 em 3 termos, porque aqui embaixo são 3 termos, em cima também tem que ser 3 termos. O 9 eu corto com 3, fica um 3. O 8 eu corto com 2, fica um 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Exatamente como já havíamos calculado, ok? Essa foi a questão número 11. Questão 12, vamos lá, gente? Rapaz, 2 questãozinhas, só o mamãozinho com açúcar aqui pra gente matar aqui em 2 tempos. Questões corriqueiras, faz anos e anos, né? Não é nem desse milênio que o CESP começou a cobrar questões semelhantes a essas 2, 12 e 13. No milênio passado, o CESP já cobrava esse tipo de questão e continua a fazer isso aqui no ano de 2018. 12. A proposição. Os poderes executivo, legislativo e judiciário devem, olha o verbo no plural, vocês concordam comigo que aqui nós temos um sujeito composto, sim ou não?
Olha, eu espero que vocês estejam estudando português, né? É um sujeito composto? É um sujeito composto. Tá? Devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Quantas orações nós temos aqui? Né? Conte aí comigo, por favor. Quantas orações nós temos? É só uma? É só você olhar para o verbo. É só um verbo. Ó. Devem estar. É uma locução verbal, mas é um verbo só. Né? É um verbo só, gente. Se ele tivesse dito assim, Poder Executivo mandou e o Poder Legislativo obedeceu e o Poder Judiciário descumpriu, aí sim nós teríamos várias orações ligadas entre si com conectivos. Mas aqui não, nós temos uma oração só. Não importa se o sujeito é simples ou é composto, mas é só uma oração, é só uma locução verbal. Estamos diante de uma proposição simples. Ah, professor, ó. Então ele está dizendo aqui, essa proposição pode ser corretamente representada pela expressão P e Q e R, como se aqui houvesse mais de uma proposição simples e não há. Marque errado para a questão número 12. Questão 13. A proposição, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Mesma historinha, nós temos aqui uma única oração. Nós temos aqui, mais uma vez, uma proposição simples. Qual é a pegadinha que ele quer colocar aqui nesse enunciado? Né? Ele coloca a historinha aqui do algo é consequência de outro algo. Tá? A é consequência de B. E aí ele diz que isso pode ser representado pela proposição se P, então Q. Por que ele faz isso, professor? Porque nas nomenclaturas possíveis da estrutura condicional, nós podemos falar que o P é o antecedente e o Q é o consequente. Aí ele usa a palavra consequência para parecer que está falando de um consequente. Não é. Isso é uma pegadinha. Esse modelo de questão já foi cobrado inúmeras vezes pelo CESP. Não caia nessa pegadinha. Estamos diante de uma proposição simples. Marque errado para a questão de número 13. E agora, professor, agora vamos para a penúltima questão da nossa lista. Um pouquinho de estatística aqui para a gente brincar, tá? 2018, tá? Desse ano. Fácil, rapaz. Mole. Professor, rapaz, eu tô aí para fazer a prova da Polícia Federal, mas aí alguém me disse assim, não, cara, não estuda estatística não, tá? Vai perder tempo, o programa tá gigantesco, pode ser que caia muito pouco na prova, melhor deixar em branco, né? Eu tenho uma opinião um pouco diversa, um pouco diferente. E foi pensando nessa opinião diferente, essa minha opinião surgiu da minha experiência. Fui concurseiro por 7 anos. Quem está me conhecendo hoje, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Nesse mês de agosto, agora de 2018, eu completo 20 anos de casa, 20 anos que eu estou na Receita Federal. Que dia é hoje, rapaz? 2, né? Daqui a uma semana, faz 20 anos que eu coloquei o pezinho, primeiro dia para trabalhar na Receita Federal do Brasil, tá? Mas antes disso foram alguns anos de caminhada na condição de concurseiro. Estudando, pelejando, fazendo concurso, atirando para cá, atirando para ali, né? Mais ou menos como quase todo mundo faz, né? E assim, eu fui 2 vezes aprovado em concurso da Polícia Federal. 2 vezes, né? Embora não assumi nenhuma, porque nas 2 ocasiões acabei passando em outros concursos, a que dei preferência, tá? Mas eu sei a concorrência acirrada que é para um concurso como esse. Um itemzinho que você acerta faz a diferença, pode colocar o seu nome na lista, tá? E se perdeu esse pontinho, seu nome pode estar fora dela. Então, pensando nisso, o que eu fiz aqui no Olá Amigos? Eu fiz um curso relâmpago de 10 horas. Deu 10 horas, 20 e poucos minutos. Não dava para contemplar todo o programa de estatística cobrado nessa prova da PF, porque os caras exageraram. Colocaram um programa tão extenso que supera
muito os programas de estatística normalmente cobrados para concursos da área fiscal, por exemplo. Tá? Então, o que eu pensei? Vou ter que fazer algo sucinto. Eu vou escolher alguns tópicos que eu considero bastante importantes, passíveis de serem cobrados na prova, e vamos tentar a sorte. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito didática, para quem nunca viu estatística na vida, para que a pessoa que assista a essas 10 horas de aula que eu ministrei tenha noções básicas, tá? De alguns tópicos específicos do programa. Se a gente der sorte e o elaborador usar um pouquinho de sensatez, ele vai colocar uma prova no nível razoável, porque se ele quiser colocar para quebrar mesmo, aí sim, você vai deixar em branco. Não vai perder, mas não vai ganhar, mas também não vai perder. Mas se ele usar o bom senso e fizer uma prova razoável, e nós dermos sorte de ele cobrar os tópicos que realmente são mais relevantes, que são aqueles que eu escolhi para colocar naquelas 10 horas, você pode aí de repente ganhar 1 pontinho, 2, 3 pontinhos que vão fazer a diferença na história da sua vida e do seu concurso, ok? Então tá aqui, tá oferecido aqui no Olá Amigos, está no ar, são 10 horinhas de aula, dá tempo ainda até o final do mês você, antes da prova, estudar essas 10 horinhas. Vamos aqui juntos. Em um almoxarifado há em estoque 100 caixas na forma de paralelepípedos retângulos. Na tabela a seguir são mostrados alguns valores da frequência absoluta, da frequência relativa e da porcentagem da variável volume interno da caixa em litros. Ora, se você fizer essas aulinhas comigo, você vai entender que frequência absoluta trata do número de elementos, enquanto frequência relativa trata exatamente da porcentagem de elementos. Então, falar em frequência relativa e falar em porcentagem, meus amigos, é a mesma coisa. Ah, professor, então aí foi uma pegadinha para quem não tinha, menor conhecimento, Então, olha aí, ó. Se são 100 elementos e o somatório da frequência relativa é sempre igual a 100%, tá? Aqui haverá uma correspondência. Aqui eu tenho 40%. 40% em termos unitários, para um total de 100 elementos, é igual a 40. É só tirar o sinal de porcentagem. Se aqui eu tenho 10 elementos, em termos percentuais, vai ser 10%, porque você está comparando aqui esses dois somatórios. Ó. Somatório do número de elementos, 100. O somatório do percentual de elementos, 100%. Então, para 100 virar 100%, eu acrescento o sinal de porcentagem. Para 100% virar 100, eu tiro o sinal de porcentagem, só isso. Então, entre a primeira coluna e a terceira, só precisa você acrescentar ou tirar o sinal de porcentagem. E essa aqui do meio, professor, o que é esse 1? 1 é a mesma coisa que 100%, só que está expresso em termos unitários. Então, 0,2 é a mesma coisa que 20%. E se é 20% aqui, na coluna da porcentagem, na coluna de valores absolutos, são 20 elementos. Ah, professor, está faltando uma linha que não tem nada. Mas vamos descobrir. São 100 elementos no total. Eu tenho 40, com mais 20, 60, com mais 10, 70. 70 para completar os 100, faltam quantos? Faltam 30. Então aqui é 0,3. Desculpe, aqui é 0,3. E aqui em termos percentuais é 30%. Tá? Se quiser completar aqui é 0,4. Se quiser completar aqui é 0,1. Ótimo, a tabelinha já está completa. A questão diz assim: a figura a seguir mostra corretamente o gráfico de barras da variável volume. Então, eu vou fazer o desenho que apareceu aqui na questão, porque na hora de trazer o desenho para a lousa, ele desconfigurou. Eu faço o desenho rapidinho aqui para você. Tá? O que ele colocou aqui na tabela foi, na questão foi isso. Ó. Eixo vertical, o eixo das porcentagens. Tá? Eixo horizontal. Entendi, família. Vamos lá.
Oh, rapaz, apareceu. Fabiano dando a dica aqui, professor, tá no quadro, eu achava que não tivesse, né? Tá aqui, gente, ó. Eixo horizontal, o eixo das porcentagens e o eixo, o eixo vertical, o eixo das porcentagens. O eixo das porcentagens, que coluna vai ser, professor? Vai ser essa coluna aqui, gente, ó. O eixo das porcentagens. 10%, 30%, 20%, 40%. Tá? E o eixo horizontal, o dos volumes das caixas. Quanto eram os volumes das caixas? 10 litros, 20 litros, 45, 60. 10, 20, 45, 60. Pode ver que já está lá, ó. 10 litros, 20 litros, 45, 60. Quais são os percentuais que correspondem a esses volumes? Quais são os percentuais que correspondem a esses volumes, respectivamente? Está aqui, ó. 10%, 30%, 20% e 40%. 10, 30, 20 e 40. 10, 30, 20 e 40. Vamos colocar aqui, ó. 10%, 10, 20%. Falei errado, foi 10, 30, 20 e 40. 10%, 30%, 20% e 40%. Este é o correto. Vamos ver se ele fez certo. Volume, caixa com volume de 10 litros, 10%, confere, confere. Ok. Caixa com volume 45 litros. Aliás, caixa com volume 60 litros, 40%. 40%, confere, confere, ok. Mas essas duas do meio aqui, ó, esses dois volumes do meio, ele trocou. Nas caixas com volume 20 litros, teria que ser 30%, e ele colocou 20%. Na caixa com volume 45 litros, tinha que ser 20% das caixas, e ele colocou 30%. Portanto, o desenho, o gráfico de barras, não está representando corretamente, tá, o gráfico de barras da variável volume interno das caixas. Marque errado para o item 14. E finalmente a nossa saideira de hoje, questãozinha de número 15, ela diz que a média aritmética dos volumes dessas caixas é igual a 40. A média é igual a 40. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Olha aqui, ó. Olha a nossa variável. Caixas com 10 litros, caixas com 20 litros, caixas com 45 litros, caixas com 60 litros. Fzinho I, quantas caixas de cada volume? 10 caixas no primeiro volume, 30 caixas do segundo volume, 20 caixas do terceiro volume, 40 caixas do último volume, Nzinho é igual a 100. Tá? Basta isso, professor? Basta isso. Por quê? Porque queremos calcular a média aritmética, x barra. Você estudou média aritmética comigo. Aqui temos dados tabulados. Somatório de Fzinho I vezes xi dividido por N. Aqui está a fórmula. Então vamos construir a coluna do Fi xi fazendo o produto das colunas anteriores. 10 vezes 10 é 100. 20 vezes 30, 600. 45 vezes 2 é 90, com mais um zero é 900. 6 vezes 4 é 24. Com mais 2 zeros, 2.400. 2.400. Tudo certinho? 10 vezes 10, 100. 600, 900, ótimo. O que o numerador da fórmula fala? Para você somar os valores desta coluna que você acabou de construir. Vamos fazer o somatório. Aqui tudo zero. Aqui tudo zero. 6 e 4, 10. Com 9, 19. Com mais 1, 20. Vão 2. 2 com mais 2, 4. Olha o numerador. 4.000. E o denominador? Nzinho. Número de elementos do conjunto. Somatório da coluna da frequência absoluta simples. Quantos são? São 100. E agora você manda 0, 0. Embora com 0 e 0 lá de cima, a média aritmética é de 40 litros. É exatamente o que está dizendo
a questão de número 15. A média aritmética dos volumes dessas caixas é igual a 40 litros? Marque certo. Resposta da questão número 15. Opa, olha aqui para mim. Chegamos a quase 1h30 de aula, né? Com esta aula a gente fez aí uma breve revisão de alguns assuntos bacanas, só questões 2018 do CESP. Você que está se preparando aí para a prova da Polícia Federal, tá? Você empenhe-se nesses últimos dias a trabalhar o máximo de questões que você puder, tá joia? No Olá Amigos nós temos um curso ministrado por mim que eu considero o mais completo do Brasil em raciocínio lógico CESP. Se você ainda não estudou o raciocínio lógico CESP, ainda dá tempo de fazer isso aqui na nossa casa, no olaamigos.com.br. E se ainda não viu nada de estatística, dá uma conferida naquele meu curso breve de 10 horas, em que eu contemplei alguns assuntos que eu considero mais importantes para a prova. Ok? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia nesta noite. Foi um prazer imenso estar aqui nesse calorzinho gostoso, tá joia? Ao qual nós já estamos aqui bastante acostumados, tá joia? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.